Boa noite, meninas, com a paz de Deus. Eu espero que todas vocês estejam bem, com saúde. Tenho bastante saudade dos nossos encontros. Não consigo mais estar presente, mas Deus sabe de todas as coisas. Sinto bastante saudade de todas vocês. Hoje eu vim aqui para falar de uma mulher da Bíblia, o nome dela é Milca. Milca está sendo referenciada no quarto livro da Bíblia. Números, capítulo 27, do verso 1 ao verso 11. E o tema desse capítulo é a lei acerca dos direitos das filhas herdeiras. Então, Milca, ela tinha mais 4 irmãs, que eram Macla, Noa, Ogla e Tirza. E elas eram filhas de Zelofeade. E naquela época, os homens que não tinham filhos, eles não tinham com quem deixar suas heranças. Somente homens tinham direito à herança dos pais. As filhas não tinham direito. Então eu vou voltar um pouquinho para vocês entenderem melhor sobre esse capítulo que fala de Milca e as suas irmãs na Bíblia. Então elas viveram na segunda metade do período de 40 anos da peregrinação do povo de Israel pelo deserto, pela liderança de Moisés. E Deus falou para Moisés para ele enviar homens de todas as tribos para espiar a terra prometida, para saber se na terra prometida a terra era fértil, era uma terra estéril, para saber se os povos que lá habitavam eram fortes, eram fracos, se eles eram homens bons, se eram más, se o local em que eles habitavam era arraiais, fortalezas, e pediu também para que eles trouxessem um fruto de lá, para eles conhecerem melhor, para ele conhecer melhor sobre a terra. E quando esses homens voltaram da terra prometida, de espiar toda essa terra, de analisar, eles voltaram depois de 40 dias. Eles voltaram muito assustados e murmurando muito contra Moisés e contra Deus, porque eles falaram que lá os homens eram fortes, que eles encontraram lá gigantes e que eles tinham muito medo que se eles continuassem a peregrinação para essa terra, eles tinham medo que as mulheres deles, os filhos deles poderiam ser feitos de escravos, e eles queriam achar um outro líder para conduzirem eles de novo para o Egito. E Deus ficou muito triste com tudo isso. E quando esses homens voltaram, depois de 40 dias, voltou também Caleb e Josué. E eles voltaram trazendo um cacho de uva, e o cacho de uva era tão grande que eles precisaram os dois trazerem juntos. E eles voltaram trazendo boas novas daquelas terras, falando que a terra era muito produtiva, que realmente eles criam que aquela era a terra que Deus havia enviado eles, a terra prometida, e que de lá manava leite e mel. E então Deus deu um decreto, a partir daquele momento, para Moisés, que todos os homens de 20 anos para cima não herdariam aquela terra, que eles iam morrer antes de entrar na terra prometida, e que somente Josué e Caleb adentrariam aquela terra, porque eles tiveram fé, eles creram que realmente era a terra prometida. E Deus falou o seguinte, que daqueles 40 dias que os homens estiveram na terra, ele ia multiplicar cada dia por 1 ano. Então por isso que essa peregrinação foi por 40 anos, para chegar na terra prometida. E assim Deus fez, todos eles morreram, e passados os anos, que eles já estavam chegando bem próximo a essa terra, Deus pediu para Moisés fazer a contagem de todos os filhos de Israel que estavam ali, para instruir eles a respeito da repartição dessa terra prometida, que seria dada por herança aos filhos de Israel. Então aí que entramos no capítulo 27 de Números, que fala sobre a lei acerca dos direitos das filhas de Zelofeade, uma vez que na lei de Moisés somente os filhos homens teriam direito à herança do pai. Então as mulheres citadas na Bíblia,
em sua grande maioria, sempre foram mulheres muito sábias, mas era da cultura daquela época, daquele período, elas serem reservadas, serem caladas. Então Milca, juntamente com as suas irmãs, elas vão diretamente a Moisés. Então pensa, meninas, né? Moisés era o líder daquele povo. E para falar com Moisés não era tão simples assim. Ele tinha lá os príncipes, tinha o sacerdote, tinha o povo que ficava na porta da tenda da congregação. Então não era uma coisa simples falar diretamente com ele. Mas elas tiveram fé. E a fé delas levou ela diretamente a falar com o líder, que era Moisés. E quando elas chegaram para Moisés, elas foram reivindicar o direito delas. E com muita confiança, com muita fé, elas falaram para Moisés que o pai delas havia morrido no deserto, mas que ele não morreu em pecado, porque ele não foi um dos que murmurou contra Deus e contra a lei de Moisés. E por que elas não teriam direito também a herdar uma terra de lá? Então Moisés falou para elas que era lei, né? E elas falaram, mas consulta a Deus para ver o porquê que nós não temos direito a essa terra. E Moisés concordou. Moisés falou, tudo bem, eu vou levar a causa de vocês perante o Senhor. E quando Moisés levou a causa delas perante o Senhor disse a Moisés, as filhas de Zelofode falam o que é justo. Certamente lhe dará posses e farás passar a elas a herança de seu pai. E falarás aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Então, irmãs, a passagem de Milca e suas irmãs na Bíblia foi curta, porém muito importante, né? Através delas, a lei acerca da herança foi mudada, né? E imagina a importância disso naquela época, né? Tanto materialmente e espiritualmente falando. Materialmente porque foi beneficiada muitas mulheres naquele período, né, até os dias de hoje. E espiritualmente falando, pensa na fé dessas mulheres, né? Porque imagina a preocupação, a angústia delas em saber se Moisés iria atendê-las, se elas conseguiriam falar com Moisés, se conseguiriam falar a tempo dessas terras ainda não serem distribuídas. Então, a fé foi de suma importância para aquelas mulheres. Isso que a gente tem que trazer para a nossa vida, né? O que eu trouxe para a minha vida com esse estudo, né? O que eu vou passar para vocês é referente a isso mesmo, sobre a fé, né? Porque hoje nós somos privilegiadas, né? Naquele período de Milca, elas precisavam de um intermediário para falar com Deus, né? Elas buscaram Moisés, né? E hoje nós não precisamos disso. Hoje, quando nós estamos em momentos de angústias, de tribulações, nós podemos ir diretamente falar com o Pai, né? E o que eu entendi também com todo esse estudo é que nós temos que ter confiança que o Pai nos atende e que pode ser a coisa mais simples, a mais impossível aos nossos olhos. Se o Senhor achar o nosso pedido justo, Ele irá nos atender. Aqueles homens, naquela época, por direito, eles já tinham a herança das terras, né? E as mulheres não, elas precisaram pedir. Então, muitas das vezes, o Senhor vai nos entregar aquilo que nós desejamos, aquilo que nós almejamos. Mas para isso nós precisamos ter fé, ter coragem e pedir para Ele, né? E as lutas vão vir, as angústias, as provas, né? Aqueles homens que foram enviados para olharem, né, a terra de Canaã, para espiarem a terra, eles voltaram assustados com os gigantes, né? E na nossa vida também se levanta cada gigante que às vezes é difícil, mas nós temos que pensar como Davi, né? Enfrentar o gigante. E eu ainda coloquei aqui esse verso, né? Para que nós possamos meditar. Façamos como Davi. Não nos espantemos com o gigante que aparece em nossas vidas. Não deixamos nossa fé desfalecer, pois o adversário vem contra nós com espada, com lança, com dardos. Mas nós vamos contra ele em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Senhor Jesus.
Então aqui fica, né, essa palavra para que possamos meditar e que não percamos a nossa fé por nada dessa vida. Deus abençoe as irmãs, um grande beijo, fiquem com Deus.